Foco da Docum TV, conversando hoje com o professor e advogado Salatiel Ferreira Lúcio, que também, né, é o apresentador do programa Painel Político. Professor Salatiel, seja bem-vindo ao nosso programa. Estou retribuindo aqui o convite que você me fez para poder participar ano passado do seu programa. E você, mais uma vez, aqui no Direito em Foco. Esse espaço é seu, viu? O direito está na sua veia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor Oscar, eu que agradeço o honroso convite de estar aqui nesse programa conceituado, né, que traz sempre lições do direito. É uma honra estar aqui. Professor Salatiel, a gente está aí numa série de discussões acerca dos 30 anos da Constituição Federal, que está sendo comemorado esse ano, né, em 2018. E nós já trouxemos aqui o professor Dário Júnior, o professor Juliano Sepp, o professor Humberto Luiz, né, e hoje, né, é o seu dia. Diante da experiência, né, que o senhor tem como advogado, como vereador durante vários mandatos, presidente da Câmara, né, atuante, né, tanto na seara política como na seara jurídica. Então, é imprescindível a gente ter essa conversa. Por isso que a gente fica muito feliz, né, de poder contar com a boa vontade e a gente sabe, né, do apreço que você tem com a informação para o nosso telespectador. E a gente vai começar aqui a conversa, de uma maneira geral, a impressão que o senhor tem desses 30 anos, né? Avançamos, temos que nos preocupar, o ambiente está seguro, né? Qual que é a impressão que o senhor tem hoje, né, olhando um pouquinho para trás, né, da nossa situação? Olha, em primeiro lugar, é bom a gente refletir aqui, falar aqui sobre esta Constituição, né, o momento que essa Constituição veio, né? Essa Constituição ela vem marcar um início da democracia, da redemocratização do país. Então, ela veio inaugurar essa nova era da democracia, porque a gente já tinha acabado de sair de uma ditadura, de uma Constituição outorgada, né? E essa é uma Constituição promulgada que permitiu à sociedade organizada participar, né? Então, essa Constituição, ela é uma Constituição que ela valorizou o ser humano. Ela inaugura o seu texto falando das garantias fundamentais, né? Então, topograficamente, ela está no início, esses direitos fundamentais estão no início da nossa Constituição. E não é à toa que ela foi chamada de Constituição cidadã, né? Por ela priorizar esses direitos fundamentais, né, da pessoa humana. Então, ela já começa por aí. E é uma Constituição que traçou os objetivos do Estado brasileiro, como, por exemplo, erradicar a pobreza, né, combater as desigualdades regionais, né, e estabelecer uma ligação realmente com os interesses da democracia. Pois bem, essa Constituição, ela foi vilipendiada ao longo da sua existência. Ao invés dos nossos governantes se adaptarem ao texto constitucional, eles quiseram adaptar a sua vontade à Constituição, né? E aí surge uma porção de emendas, né? A nossa Constituição é uma Constituição rígida, é uma Constituição que exige um certo trabalho para a sua alteração, uma vez que ela exige um quórum qualificado. E veja você que nós já temos quantas emendas, né? Uma porção de emendas. E isso mostra claramente o desrespeito com o texto constitucional. É claro que a Constituição ela precisa de ser alterada, né, quando assim a sociedade o determina, porque direito o que é, como diz o Miguel Reale? É fato, valor e norma, né? E essa norma constitucional é uma norma muito especial, porque ela vai organizar o Estado, ela vai dizer que tipo de Estado que nós temos. E esse tipo de Estado, quando a Constituição é uma Constituição promulgada, ela vai refletir os interesses da sociedade. Pois bem, algumas pessoas até acham que a Constituição é um artigo de perfumaria, né, para beleza, nada. Ela é um plano, né, ela é um projeto da sociedade.
Pois bem, passados esses 30 anos, né, essa Constituição ela começa a ser checada, né, e ela precisa ser analisada em 3 dimensões, né, na dimensão política, social e cultural. Né? Então, essa Constituição ela começa a ser checada. E aí a gente percebe o seguinte, né, que as nossas instituições elas estão fraquejando. E em razão desta fraqueza apresentada, a nossa Constituição começa, então, receber certas críticas. Não em razão do texto, mas em razão da obediência à Constituição. E um problema que eu vejo também, que essa nossa Constituição, com ela, nós passamos a viver o que nós chamamos do neoconstitucionalismo, né? Ou seja, a obediência dos outros direitos à Constituição. E isso causou, né, precisou, melhor dizendo, pensar numa corte constitucional, né? Esta corte que vai, então, fazer a proteção, a defesa dessa Constituição. Em razão desta constitucionalização dos direitos, essa corte começou a ficar sobrecarregada. Começou não, ela está sobrecarregada. Que é o Supremo Tribunal Federal. Que é o Supremo Tribunal Federal. Então, porque num país como o nosso, né, que escolheu a forma de Estado, a federação, e que esses entes federativos têm competência legislativa, razão da existência do STF, né, para fazer esse controle da nossa Constituição. Então, a Corte começa a ficar sobrecarregada porque ela não julga só matéria constitucional. Então, ao meu sentir, seria necessário a criação de uma Corte Constitucional para que a Constituição fosse melhor tratada. Porque hoje a nossa Corte ela julga, né, crimes contra o presidente da República. Então eu vejo isso. Agora, é um tribunal de revisão e também funciona como guardião da Constituição. Exatamente. Né? Que deveria, e acumula muita coisa no mesmo espaço. E que, no meu sentir, deveria ter. Agora, eu acho que outro problema que nós tivemos na nossa Constituição é que ficou muito assunto, muitos temas para ser disciplinados. E aí o nosso legislador, né, ele parece também que não teve muito compromisso com a Constituição. Nós estamos esperando leis complementares até hoje para que o texto constitucional seja realmente efetivado. Então, eu vejo isso, porque nós vemos a toda hora a nossa Constituição sendo agredida na reforma trabalhista, né? Direitos que foram conquistados a duras penas serem derrubados sem nenhum constrangimento de estar contrariando a lei maior do país. Então eu vejo, professor Oscar, que é um texto muito interessante, entendeu? Que preocupou realmente com o mais importante, que é com o ser humano, né? Restabeleceu a democracia no país e é preciso que os nossos governantes tenham respeito por esse texto que custou até sangue, para dizer a verdade. Então, é preciso, é claro que a lei, né, ela acompanha a evolução, mas é preciso que tenha respeito por um texto que foi construído por esta sociedade brasileira. O senhor tocou em vários pontos que são essenciais, a meu ver, né? Essa questão da reforma trabalhista, a gente tem também a reforma previdenciária. Achei importantíssimo, né, o senhor destacar essa questão dos governantes, das autoridades, né, quererem, né, fazer da Constituição a vontade deles, né? Então eles moldam a Constituição a seu favor. É uma forma muito abusiva de se manter no poder. Então a gente tem vivenciado essas investidas, né, em relação à Constituição. Né? Nos seus 30 anos, né, eu costumo sempre falar para os alunos, muitos falam, a Constituição, como o Ferdinand Lassalle fala, é uma folha de papel, a gente não vê saúde, a gente não vê educação, olha o salário mínimo,
Aí eu sempre digo, ó, essas questões, elas realmente dependem, né, da atuação do Estado. Só que a gente já sabe, de acordo com a Constituição, que depende do Estado. Então, como o próprio, né, Adriano Pilati, que foi seu orientador e professor lá na PUC-Rio, eu me lembro das aulas dele, ele falando, nós temos, né, a Constituição é como se fosse uma moldura. Né, a paisagem cabe a nós, né, colocá-la ali. Então, você tocou também na participação, né, popular, participação cidadã. A gente vai conseguir consolidar a Constituição a partir de uma atuação mais ativa, desde o local onde a gente vive, que é o município, né, até, né, a imagem que a gente tem representada da União. Mas a gente aprende a fazer aqui, a gente experimenta aqui, né, na cidade. Então, a participação popular, ela é essencial para que nós possamos, de alguma forma, colher alguns frutos no futuro. Né? Então, eu concordo, né, com todos os seus apontamentos e também concordo que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, né, tem que haver ali uma divisão na atribuição. Né? De repente, tem que deixar lá a revisão, né, da primeira e segunda instância para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ele ficar com as questões constitucionais, que é o que está acontecendo. Né? Se a gente imaginar que todas as ações que ganham publicidade, todas as demandas que ganham publicidade, elas acabam chegando no Supremo Tribunal Federal muito rapidamente, porque eles já estão escolhendo o que estão julgando. Será que essa é a marca do Supremo Tribunal Federal? Olha, ultimamente tem sido, né? O holofote que tem dado, tem ditado, né? Então, assim, a gente percebe um Supremo bastante vacilão, né? E isso nos preocupa muito, sabe? Porque ele que vai realmente garantir a democracia, né? É o poder moderador, né? Deveria. Deveria. E aí, de repente, você vê, né, as pessoas desacreditando numa função tão importante do Estado, né, que é o Poder Judiciário. E isso realmente, com toda sinceridade, isso me deixa triste, né, porque nós sabemos que a função é essa, né, dirimir os conflitos, né, garantir a paz, e de repente você vê um Supremo questionado e muito criticado, e críticas às vezes bastante contundentes. Né? Professor Salatiel, eu não poderia, né, ter o senhor aqui hoje e deixar de tocar em dois assuntos que eu acho que são fundamentais, que é a questão do município dentro desse pacto federativo e a questão relacionada ao Poder Legislativo. Mas eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar daqui a pouquinho. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor Salatiel Ferreira Lúcio sobre os 30 anos da Constituição Federal de 1988. Professor Salatiel, primeiro bloco, um panorama, né, que o senhor apresentou, né, muito preciso em relação ao que tem de bom e aquilo que às vezes a gente tem que melhorar. Essa questão do Supremo Tribunal Federal, essa acumulação de competências, né, Tribunal de Revisão, Corte Constitucional. E no finalzinho do bloco, né, eu toquei aqui na questão do município, né, dentro do Pacto Federativo. E eu sei que esse assunto, todos sabem, né, que te conhecem, que esse assunto, né, foi bem explorado lá no mestrado, é algo que você estuda há muito tempo, foi vereador, né, consegue tangenciar nesse assunto muito bem, no político e no jurídico. Como é que o senhor enxerga o município nesses 30 anos? Houve alguma promessa de maior autonomia ou de autonomia? Isso se concretizou ou o município ainda, né, acaba sendo, né, um espaço ali onde, né, o patriarcado, né, a oligarquia vem buscar os seus votos durante as eleições? Professor Carlos, pergunta muito interessante e inteligente. Olha só, a nossa Constituição, ela deu um destaque muito importante ao município. Existe, inclusive, uma discussão no sentido de que o município é ou não ente federativo, né? Eu, particularmente, defendo em razão do artigo 18 da Constituição Federal. Então, a Constituição, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela privilegiou o município. Ele deu a ele autonomia legislativa, né? Lá no artigo 30, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local.
deu ao município a prerrogativa, a competência de elaborar a sua lei orgânica, porque até então nós tínhamos uma lei orgânica que era do Estado de Minas Gerais, a mesma lei que aplicava em Belo Horizonte, aplicava na cidade de Caratinga, de Inhapim e assim por diante. Então, o constituinte originário, ele deu essa competência de o município fazer a sua lei orgânica, a sua Constituição Municipal, tá certo? E aí, também a Constituição fez uma partilha de receitas e uma partilha de tributos, né? E aos municípios coube 3 impostos, né? O IPTU, o ITBI e o ISSQN. E deu a ele, né, a partilha do IPVA, né, que é o Imposto sobre o Veículo Automotor. Bom, dentro dessa partilha, a gente tinha, por exemplo, você vê como que o legislador originário ele não respeita a Constituição. Existia lá um imposto chamado IVV, Imposto sobre Combustível, ou seja, o município ele tinha um percentual em cada litro de gasolina que fosse abastecido em postos que estivesse no seu território. Com uma canetada, o legislador foi lá e tirou uma receita importantíssima para muitos municípios. E nessa partilha de impostos, né, o município, a ele foi dada a competência de impostos que têm uma feição muito urbana. Ou seja, IPTU é de casa, quem tem imóvel, né, no perímetro urbano, né? Deu a ele o ITBI, que é a transferências de bens imóveis, né, entre pessoas, é chamado intervivos. E o ISSQN é sobre a prestação de serviço. Portanto, aqueles municípios que têm uma feição agrária, né, agrícola, não tem muita casa, não tem muito carro, a partilha do... Então, na questão tributária das receitas, o município ficou muito prejudicado, certo? A ideia do constituinte originário de dar ao município autonomia, né, política foi muito interessante, mas a autonomia financeira ficou muito prejudicada. Tem que ficar socorrendo a todo momento ao Isso. Estado. E aí, boa colocação. O que acontece? Nós temos o fundo de participação, né, que é os impostos recolhidos do imposto de renda, do IPI, e aquele bolo é partilhado com estados e municípios. Como o município, aí boa colocação sua, como o município vive sempre de pires na mão, e isso nós conversamos até numa entrevista que eu fiz aqui com o ex-prefeito Marco Antônio, isso obriga ao prefeito, prostituir politicamente, porque ele tem que aceitar todos os deputados que oferecem dinheiro para ele. As né? emendas. As emendas, um dá 50 mil, outro dá 100 mil, e depois esses 50 mil vai ter que ser convertido em votos. Né? Então, a liderança política ela fica abalada, porque, na verdade, você deveria fazer o seguinte, já que nós não temos, né, o voto distrital, a gente faz isso na prática. Vamos então, quantos votos nós temos em Caratinga para eleger um deputado federal? Temos voto para um, então vamos escolher, a comunidade escolher aquele representante e que vai prestar contas, né, do seu mandato, não é isso? Então, na verdade, o que acontece? Os municípios passam então, os prefeitos passam então a depender desses deputados, né, para ajudar na sua administração. E, logicamente, se ele ajudou, ele vai querer o retorno, porque nessa vida nada é de graça. O almoço alguém está pagando. Então, na verdade, é essa, né? Muito importante essa autonomia política, né? Poder eleger o prefeito, eleger a Câmara de Vereadores, né? Gerir a sua economia, mas é preciso, todo mundo fala nisso, né? Fazer logo esta reforma tributária, porque a União ela concentra muita riqueza em suas mãos.
E o pior é o seguinte, que muitos serviços que você tem no município, que você vive no município, eles deveriam ser custeados pela União, né, pelo Estado, e, na verdade, quem fica com a maior responsabilidade é o município. Por exemplo, constrói-se um posto de saúde, né, mas a manutenção daquele posto de saúde vai ser do município. Então, na verdade, a questão das receitas do município, dos municípios, ficaram bastante comprometidas, porque existem muitas atribuições, muitos serviços públicos municipais que têm que ser prestados à comunidade e, na verdade, não são. E nessa questão tributária, a União ainda leva uma outra vantagem, porque quando ela institui uma contribuição, por exemplo, para a Previdência, o dinheiro só fica com ela. Então, nós temos várias contribuições e que o Estado e o município não têm nenhuma participação. Não distribui. Não distribui. A não ser agora que vem o Executivo, 45 bilhões para distribuir. Mas aí é outra questão, assim, que eu abordei outro dia num programa do rádio, que o dinheiro ele existe, falta vontade política. Por que de uma hora para outra você tem tantos bilhões para a segurança pública? E olha só, a intervenção é para garantir a tranquilidade, né, na segurança pública. Será que o Rio de Janeiro é o estado que mais precisa, é o estado mais, vamos dizer, perigoso? Né? Existem outros estados onde o índice de criminalidade é superior? Parece que existe. Mas o dinheiro apareceu. E criaram até um ministério. Por que não faz isso com a saúde? Vamos fazer um mutirão da saúde, vamos fazer um mutirão da educação. Já tem até um ministério, falta o dinheiro. Você tocou num negócio interessante. Será que esse ministério novo que surgiu é só para o Rio de Janeiro ou é para o Brasil inteiro? Pois né? E aí eu tenho assim, essa crítica a fazer, além de muitas críticas a esse governo que está aí, né? Um governo imposto, já começa sem respaldo, não é à toa que seu índice de popularidade está lá embaixo, porque não fala a linguagem do povo, né? Então, literalmente, né? Não é? Então, assim, eu tenho lá as minhas dúvidas se essa intervenção é realmente pensando na segurança do povo carioca ou isso é uma jogada, como dizem, de mestre, de marketing, né? Tem que saber se é uma intervenção constitucional, jurídica, ou se é uma intervenção política, né? Não é verdade? E aí já se fala também para outros estados. Mas a última conversa, a última matéria que eu vi, é que estava pensando o seguinte, se até lá para outubro a situação estiver tranquila, nós vamos voltar com a reforma da Previdência. Então é um governo assim, que não tem o meu apoio, até muita crítica, porque será que é a segurança do povo carioca que está sendo pensado? Então, eu vejo, voltando à questão do município, né? Vejam bem, no município nós já temos que contribuir, né, com a segurança pública, porque, olha só, o município tem que fazer convênio com as polícias para dar a manutenção de combustível, né? Então, se a gente está mesmo, se o governo está preocupado com essa questão da segurança, por que não pensar nos municípios? Professor Salatiel, eu gosto sempre de te ouvir, porque, principalmente quando se trata dessa questão, né, que o senhor estuda tanto, que é com relação ao município, porque eu também vejo, eu como gosto de estudar muito a questão da democracia, da participação, que a gente tem que aprender a participar aqui, né, na cidade, cobrar mais, fiscalizar mais, se engajar mais, né, se responsabilizar, né, também com as nossas obrigações, cumprir com o nosso papel. E a gente começa aqui no município. Eu sempre repito para os alunos, né, a gente não vive na União nem no Estado, a gente vive no município. Né? Então é algo que é sempre repetido porque tem muita sabedoria. E eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar, porque a nossa Constituição está se consolidando ainda.
30 anos parece muito, mas é pouco para o universo que, de alguma forma, a gente já vivenciou e, de alguma forma, tem promovido agora através desse projeto comum que é a Constituição Federal. Um programa é pouco, viu, professor? Para a gente poder falar de tudo aquilo que a gente poderia falar sobre os 30 anos da Constituição. Mas eu acho que hoje a gente lança uma sementinha aqui para o nosso telespectador também, né, poder conversar sobre a Constituição, conversar sobre os problemas que a gente vive no município, que a gente vive no Estado, que a gente vive no país. Afinal de contas, nós somos conhecedores, né, da nossa realidade e a gente tem que conversar mesmo. Esse é o nosso papel. Queria muito agradecer aqui a sua presença, dizer que o programa é seu, continua aberto. Obrigado. Sempre que puder vir cá, vai ser uma honra poder te receber. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor Oscar. E eu deixo aqui um apelo aos nossos telespectadores. Nós, povo, temos que conhecer a nossa Constituição. A gente devia ter em cada lar uma Constituição, porque ela é nada mais do que o contrato, né? Aquele contrato que nós temos com o Estado. O que você tem que fazer para mim e o que eu posso fazer para você. Então, eu acho muito importante. Eu lembro de um jurista que ele tinha umas aulas de direito constitucional toda tarde, reunia as famílias e passava na televisão. Eu não lembro mais qual que é, um constitucionalista desse aí. Eu achava aquilo muito interessante, porque, na verdade, a nossa Constituição é uma carta política e jurídica. E é preciso que a gente tenha conhecimento. Ela é tão importante para o cidadão como a Bíblia é importante para o cristão. Isso aí, conheçam a Constituição, né, professor? Exatamente. Um grande abraço, um prazer tê-lo aqui. Obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.